Hoje a gente vai falar sobre a primeira experiência de um jovem gamer ao jogar o seu primeiro jogo em 16 bits. Você é o protagonista samurai ou ninja em uma sociedade cyberpunk pós-guerra. E eu vou deixar de lado o fato de o jogo ter uma pegada oitentista, tanto no design quanto na sonoridade, propositalmente porque isso é uma coisa que já tá presente em várias outras obras no cinema, outros jogos. Então meio que isso não é um destaque de Katana Zero, mas ao mesmo tempo é uma coisa que o jogo faz muito bem também. E eu decidi separar esse vídeo em capítulos pra assim ficar melhor pra entender o que foi que me marcou tanto enquanto eu jogava Katana Zero. Capítulo 1. As fases. Quando a gente tá jogando Katana Zero, logo de cara a gente consegue perceber que não tem um leque absurdo de movimentos e habilidades muito variadas. Mas de forma alguma isso é cansativo, porque a gente usa as habilidades que o jogo fornece, ele te dá várias oportunidades para usar isso de maneiras diversas, e várias vezes a forma como você usa essas habilidades vai definir a dificuldade da fase. Quando eu falo sobre fases no Katana Zero, eu lembro que um ponto é importante no jogo também. A morte ela é atingida através de um hit para todos os personagens. Então um hit significa voltar toda aquela etapa da fase. E isso, como em outros sistemas de fases, é ok, a gente já conhece. Que também acontece em jogos tipo Hotline Miami. Mas nesse jogo voltar ou morrer não significa necessariamente morrer, porque quando a gente entra numa fase em Katana Zero, a gente só tá planejando como essa fase pode ser passada. Não estamos indo lá e morrendo de verdade. Então quando uma fase é terminada, aparece um letreiro falando sim, isso deve funcionar, e um replay do que realmente aconteceu. Além do jogo oferecer algumas features que são bem legais, um destaque para você poder dar carinho em um gato, se esconder em elementos do cenário ou ficar invisível dançando na balada. E sim, isso te ajuda a passar de fase também. Capítulo 2. Os diálogos. O jogo funciona com um sistema de diálogo já conhecido. Você pode escolher qual balão de diálogo vai falar e isso vai implicar na resposta e na narrativa. Até aqui tudo bem, mas uma coisa me chamou bastante atenção, que no momento que você fala com alguém, você tem a liberdade de interromper o que a pessoa tá dizendo com uma fala precipitada e bem grosseira. Assim o diálogo por vezes acaba ficando mais dinâmico e representa melhor como uma conversa mais bruta e impaciente funcionaria no contexto do jogo. Fora isso, o jogo também aposta em opções de diálogo mais descontraídas com personagens específicos, que te aproxima mais de um ser humano identificável e não daquele protagonista que sai matando todo mundo simplesmente porque ele é muito mão foda com uma arma, que é típico de várias obras do gênero. Tipo nesse diálogo em especial, que o personagem começa a falar sobre o porquê que ele tá se vestindo como um ninja pra uma recepcionista, e uma das linhas de diálogo pra isso é você dizer que você faz cosplay de animes muito hardcore pra pessoas comuns conhecerem. E sim, isso influencia na narrativa. Capítulo 3. A história. Depois de terminar o jogo, eu fiquei um pouco confuso e fui pesquisar um pouco sobre. Descobri que, além do jogo 2 já estar planejado como mostra nos créditos, o desenvolvedor responsável pelo projeto por conta do tempo teve que dividir a história em 2 ou 3 etapas. E isso de nenhuma forma deixa a história de Katana Zero menos intrigante ou o personagem principal menos carismático. Em cada fase a gente tem um ciclo de acordar e é o que parece ser um psiquiatra. E após isso, a nossa missão do dia. Em todo esse ciclo temos diversas linhas de diálogo, a apresentação de personagens e ações do jogador que podem ou não mudar algo em como a história vai progredir, e isso tudo sem deixar em nenhum momento a ação do jogo de lado. Tudo é orquestrado de maneira com que tudo fique muito fluido. A gente tem um ninja absurdo dando porrada em uma galera de um lado, e do outro a gente tem uma história pausada, detalhada, com vários personagens indo e vindo, tudo regulado a partir de uma trilha sonora muito absurda e emocionante durante toda a gameplay. Um comentário especial pros personagens, que por mais que seja um game sem enfoque em realismo gráfico, passa uma personalidade muito grande e bem definida para cada um deles através de movimentos de texto, as suas cores e ações durante os diálogos. E essa característica de personagens marcantes também pode ser encontrada em jogos como Undertale e To The Moon. Capítulo 4. A trilha sonora. O jogo aposta em uma trilha sonora minimalista e compassada com contrabaixo sequencial, na maioria das vezes, o que passa uma ideia de velocidade e uma estética retrô que combina bastante com todo o estilo das fases. Em alguns momentos essas características são trocadas por um jazz, como na intro do jogo, ou numa trilha mais focada em sintetizadores abertos, com uma batida sequencial também, mas sem um contrabaixo muito presente. O que pra mim dá uma ideia de preste atenção nisso aqui, mais do que olha que trilha foda que tá tocando de fundo, eu estou dançando preso num trance maluco. Mas todas elas no fim acabam sendo bem sequenciais e marcadas, com um tempo que funciona tanto no tempo original, quanto quando a gente tá usando a nossa habilidade de retardar o tempo, o que faz com que a música fique também mais lenta, mas ela funciona bem assim também. Não sei se é proposital, mas funcionou muito bem, então mais um ponto pro desenvolvedor do jogo. A sensação que eu tinha enquanto eu jogava Katana Zero era basicamente de, mano, que jogo foda. O jogo prende a gente de uma maneira absurda, e isso eu acredito deve ser o fato da narrativa se comportar de maneira quase milimetricamente ajustada ao término da ação, então tipo, às vezes até interrompendo ela de forma brusca, sem
sem sentido aparente. E por fim, isso foi minha primeira experiência com jogos 2D em 16 bits, pelo menos jogando, e acabou sem querer por se tornar um dos melhores jogos que eu já joguei. Tanto por unir várias coisas que eu valorizo em um jogo, mas em unir também várias coisas que eu me importo em uma obra audiovisual como um todo. Desde a escolha de design das fases, comportamento da melodia, engrandecendo ou diminuindo a velocidade dos eventos, às vezes até se calando para mostrar perigo e tensão em alguma fala específica. E tudo acaba funcionando de uma forma bem orquestrada em Katana Zero. E essa experiência acabou abrindo meus horizontes para outros jogos que talvez passariam em branco, por simplesmente preconceito estético. Por mais que eu não tivesse uma intenção específica quando eu joguei mais porque eu vi o Selbit comentando sobre em um vídeo de 2019. Eu cheguei no jogo sem muita expectativa, e cada vez mais intrigado quanto mais passava a história. Além dela ser bonita e todos os aspectos que eu já mencionei anteriormente, o jogo em si tem uma atmosfera que cativa bastante. Então fico feliz que o desenvolvedor deixou no final do jogo bem entendido que vai ter uma continuação, e eu vi em alguns sites que a continuação ela vai ser talvez uma DLC e depois do segundo jogo, então vai ter bastante coisa ainda pra falar sobre esse jogo. E eu tô bem empolgado. Sendo minha primeira experiência com jogos 2D, eu acho que eu comecei muito bem, através de um jogo que é muito semelhante a outras obras de ficção que eu gosto muito. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, de review, comenta aqui, porque isso me ajuda a entender se o conteúdo tá legal. E se você conhece alguém que gostaria desse tipo de conteúdo também, compartilha esse vídeo porque isso também me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.